por favor, que não circulem no corredor, por favor, que nós vamos fazer uma pequena apresentação, amém? E eu sempre convido as crianças para louvar o Senhor. A oportunidade pela Sua Evangelista Priscila para apresentar o culto de mocidade e as palmas de o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Pedir para a Maria que não for
parabéns, irmãos. Eu não tive o privilégio de estar cantando nem com a irmã Geralda no final do grupo, nem com a nossa irmã Damiana, porque eu já vim para a igreja adolescente, né, irmãos? E então hoje, para mim, ver um congresso, ver uma coisa assim, é uma honra. Então vamos para vocês hoje, crianças. Vocês que têm o prazer de nascer num berço evangélico, já conhecer a Jesus, é um prazer, é uma honra. Amém? Assim eu convido o grupo El Shaddai, o grupo Alto Sumo Louvor e as palmas exaltam o nome do Senhor. Louvado seja Deus! Abençoe! Glória a Deus! Saudamos a igreja com a santa paz, Senhor.
Peço para os irmãos se colocarem de pé, para que a igreja tenha recebido em nome do Senhor Jesus. Para que a igreja, a Assembleia de Deus unida com Cristo, amém? Como devemos receber os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e a oportunidade está para nós, irmã Eliane, de apresentar o grupo e as palmas exaltam o Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para estar prestigiando mais uma congregação, mais uma igreja de Cristo Jesus. E é que nem diz aqui na palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor fala também que até a nossa tristeza deve soltar de alegria. Nós não devemos, hoje é dia de se alegrar, hoje é dia de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, irmãos, não é proibido da glória, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? E o que é apreciado, vou passar a ensinar, amém? Hoje à noite também, nós vamos cantar junto com o grupo Arca do Conselho também da igreja do Pastor Sérgio. Para dar uma coisa para as criancinhas que já estão na vacina e também as festinhas hoje. Como pedras preciosas e arca do concerto, sal da igreja. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Só puxa o cabo. Você está esse lugar.
nossa igreja de Santa Lúcia. E as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Aos nossos casais do Senhor Jesus? Amém? Graças a Deus, irmãos, mais uma noite, mais um dia. Estou muito alegre, né, irmãos? Porque hoje eu estou no meio do perfeito louvor. Porque a Bíblia fala que o perfeito louvor está na boca das crianças, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, dele já quero parabenizar, né, os dirigentes das crianças pelo trabalho. Aleluia, e quero falar para a igreja que Deus está nesse lugar, irmãos. Louvado, dá lugar, deixa Deus operar. O anjo do Senhor se faz presente em nosso meio. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos estar de pé, fazer uma noite de oração, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para que Deus continue, irmãos, trabalhando, porque Ele já está trabalhando no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o anjo do livramento está nesse lugar. Eu creio, Deus. Aleluia, como foi louvado aqui, o anjo da cura está nesse lugar. Deus de poder, Altíssimo e Eterno Deus, Pai amado Senhor, nesse momento, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Olha, Deus, eu te apresento essa igreja, Pai, eu te apresento os pequeninos, Senhor amado. Olha, Deus, eu continuo, Pai, operando no nosso meio, Pai, pega por terra todo impedimento, toda barreira, meu Deus, todo embaraço. Oh, Jesus, começa, Papai, tocar onde eu não posso tocar. Começa, Senhor, a entrar onde eu não posso entrar, meu Deus amado. Olha, Deus, que nesta noite, meu Deus, nessa igreja, Pai, venha ser impactado, Senhor amado, pelo teu poder. Olha, Deus querido, abençoe essas crianças. Olha, Pai, que elas venham cada dia crescer na tua presença. Oh, Jesus amado, nos ensina, meu Deus, a nós guiarmos o menino no caminho que deve andar. Oh, Jesus amado, vai ter um livramento, meu Deus, nessa escola, nessas ruas. Oh, Jesus, aleluia. Abençoa, papai, a vida de cada um nesta noite, Senhor. É um pedido e um clamor de toda a nossa alma. Amém e amém. Pode aceitar, batendo palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado. Seja o nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu convido a minha filha Beatriz para falar o nome do Senhor.
Senhor,
oportunidade para louvar o Senhor. Vai lá, depois a gente arruma. Vai lá vocês. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Deus, aleluia. Glória a Deus. A igreja vai estar abençoando a obra de Deus enquanto nosso irmão Diácono Paulo vai recolher a oferta da casa do Senhor. Tá linda, Deus. Glória a Deus, aleluia. o evangelista Genival estará orando pela preletora dessa noite. Peço para a igreja se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, criança é uma bênção, né, irmão? Olha, a pessoa sabe quem é criança e quem é pai, né? O pai ama a vida. Como é maravilhoso nós cuidarmos bem dos nossos filhos, para eles serem pessoas responsáveis, dedicadas a Deus. Jesus não está presente. Vamos orar, irmãos, para que Deus fale conosco através da sua palavra. Deus já tem falado, irmão. Ele está escutando a sua voz nesta noite. O Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. Vamos orar a Deus para que Deus fale conosco. Glorioso Deus e eterno Pai, esta hora santa e maravilhosa, meu Deus, muito obrigado por este culto maravilhoso. Que o teu santo nome, meu Pai, seja glorificado nesta noite. Todos aqueles que vieram aqui sejam agraciados, abençoados, curados e libertos de todos os males, meu Deus. Eu te agradeço por a vida, eu te agradeço por nossos filhos,
nessa noite. Uma força de palmas para Jesus. Obrigado, meu Deus! Coisa linda, Deus! Para senhora, igreja! Tá fraquinho. Ai, meu Deus. Hoje é o dia da alegria. Né? Então eu quero ver um amém bem bonito. Para senhora, igreja! Meu Deus. Todo mundo está vivendo? Sim? Até as pequenininhas? Glória a Deus, como vocês estão bonitos, cadê as moças? Vamos colocar. Oh, glória a Deus. Deixa eu ver se vocês estão aí com a alegria do Senhor. Dá um sorriso bem bonito pra gente. Cadê o sorriso desse rapaz aqui no meio? Deixa eu ver a alegria do Senhor na vida dos irmãos. Dá um sorriso bem bonito. Glória a Deus. Deixa eu ver a mocidade lá atrás. Dá um sorriso bem bonito pra Jesus. Glória a Deus. Na casa do Senhor tem que ser assim. Vamos abrir a palavra do Senhor no tema? Amém? De Neemias. Glória a Jesus. Neemias. Glória a Jesus. Capítulo 8. Versículo 10. Amém? Quando você encontrar, se dá um sorriso bem bonito e fala aleluia! E o sorriso? Então vamos ler, amém? A partir desse ponto aqui, vírgula. Quando começar a palavra porque, tá? Encontra aí. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu vou ler novamente, e quando chegar no porquê, no segundo porquê, a igreja lê junto comigo, amém? Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque A alegria do Senhor é a nossa força. amém, Jesus. Vamos fazer um força assim? Toda vez que a gente falar força, a gente faz assim. Tá? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mais forte, nossa força. Glória a Jesus. Quero ver a força de vocês hoje, hein? Então nós entendemos por essa palavra aqui, né? E por várias outras, que o povo de Deus, né? Chegou um tempo aqui que eles começaram a servir ao Senhor, né? Eles não tinham tanta alegria quando iam para a casa do Senhor mais. Por isso que aqui nesse livro o profeta escreveu, né? Não vos entristeçais. Qual deve ser o nosso rosto quando a gente vem para a casa do Senhor? O que vocês acham? Ou será que eu tenho que vir assim? Ai, Jesus, tô cansado. Podia ter ficado em casa, tem que fazer a janta pro meu esposo, né? Como é que tem que ser? Eu acho que eu vou descer aí, pra ficar mais pertinho de vocês, né? Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Então aquele povo era como muitos hoje, né? Alguns que estão cansados, o Senhor entende isso. Mas aí, quando pensa no culto, quando eles pensavam no culto, no trabalho do Senhor, eles já iam com aquela cara. Glória a Deus. Né? E será que o Senhor se alegrava com o louvor deles? Porque o louvor, né? Poxa, eu tenho que louvar o Senhor, era uma coisa obrigada. O Senhor não quer nada força, nem por violência, mas é tudo pelo Espírito do Senhor, né? Então vamos ver aqui em Salmos para ver como que a gente tem que vir para a casa do Senhor, ser empurrado, ser com preguiça, né? Tem vários tipos. Às vezes a gente está com a preguiça, né? Aí pensar, eu vou sentar ali no cantinho, não vou nem dar glória a Deus. Mas olha como o Senhor quer que a gente sirva a Ele. Salmo 122. Aleluia, Jesus.
Quando você encontrar, você dá um sorrisão e diz aleluia! 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 Cadê o aleluia, sorrisão? Quem achou? Amém? Então vamos ler. Todo mundo junto? 1, 2, 3. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Quando convidaram Davi para ir para a casa do Senhor, o que ele fez? Ai, estou com preguiça. Ele falou assim. Ele falou: ai, estou cansado. Não vou não. Ele foi, tá bom, eu vou. Minha mãe não brigar comigo. Foi assim? Não. Como é que ele falou? Me alegrei. Vamos para a casa do Senhor. Ele falou assim. Então quando eles convidarem para a casa do Senhor, ai, estou cansado da escola, mas eu vou sim. Né? Quem estuda à tarde aqui? Levanta a mão. Aí já chega a ser. Vocês todos estudam de manhã? Ou que bênção, hein? Então daquele tempinho de dormir à tarde, né? Glória a Deus, descansar. Só 6 horas, né, Gu? Aí tá cansado, te convida para a casa do Senhor. O que você tem que fazer? Vamos lá, você viu o Senhor. Então, aquele povo, Davi fazia diferença, né? Muitos outros servos de Deus ficavam cansados e louvavam de qualquer jeito, faziam de obrigação as coisas, mas Davi não. Como vocês fizeram aqui a peça, Davi e Miriam, não é? Eles faziam a diferença. Davi, quando entrava na cidade, era louvando ao Senhor e pulando. E Miriam com o seu? Aquele sorriso. Já pensou assim, numa festa, a Miriam chegasse assim? Né? E qual seria a alegria? A cara do Senhor. Porque o Senhor, a gente não vê Ele, mas você sabia que Ele tem olhos? Quem sabia? Tem olhos, que nem a gente, tem nariz, Ele tem um rosto. E esse rosto também fica triste, que nem a gente. O Senhor, Ele fica triste, Ele fica feliz, né? E o que vocês acham que entristece o Senhor? Vamos falar aqui do contrário agora. Uma coisa que entristece o Senhor, quem sabe? Quando as pessoas não vão para a igreja, o Senhor fica triste, porque o Senhor prepara uma festa linda como essa. E Ele convida, vem, né? Vem ouvir a minha palavra, vem se alegrar. E alguns falam, ah não, estou atrasado, né? Ou estou cansado, alguns vêm com suas desculpas, né? Mas o Senhor quer ver essa casa sempre cheia, né? Então quando você puder vir para a casa do Senhor, não pense no seu cansaço, não pense, né, no que você tem para fazer, pense, o Senhor está me chamando, a gente aprendeu hoje aqui. Quando o Senhor te chamar, o que você tem que falar? Eu vou. Mais forte. Eu vou! E quantas vezes o Senhor nos chama na nossa casa, né? Quem já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. Você vai dormir, aí você olha o Senhor, mesmo assim. Aí você dorme. Só que no meio da noite você perde o sono. Levanta a mão. O que já aconteceu? Por que será que você perde o sono, hein? Servo de Deus. Porque o Senhor... não é porque você está com insônia, não é nada disso. Você estava cansado, não é? Você foi para o culto, você trabalhou. Então era para você dormir a noite inteira. Quando você perde o sono, é porque o Senhor quer falar com você. Qual é a prova disso? Vamos lá abrir em Samuel. Primeiro Samuel. Glória a Jesus. Aqui, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Vamos meditar. Quem achou aí? Diz aleluia e sorriso. Glória a Jesus. Hoje é noite de alegria, né? Você que quer ficar com a boquinha fechada, não pode esquecer o sorriso em casa. Pega aquele sorriso lá e fala, mãe, esqueci o sorriso, traz aí. Eu preciso sorrir do Senhor. O 3 diz assim, vamos meditar. Estando também Samuel já deitado,
Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Aí, essa história continua, né? Quem já conhece essa história? Né? E o Senhor chamou ele uma vez e ele falou: Eli, foi você que me chamou? Cadê os meninos? Vocês são Eli. Eli, você me chamou? Fala pro seu amiguinho: você me chamou? Ih, tá aqui, fala pra ele: você me chamou? Fala as meninas: você me chamou? Aí ele falou: não, meu filho. Fala assim: não, meu filho. Volte, vai deitar. E aí Samuel voltou e se deitou. E aquela voz de novo, que nem um sopro, disse: Samuel. Ou talvez foi Samuel. A gente fica imaginando, né, como é que é a voz de Deus. E aí, de novo, ele foi lá: você me chamou? Fala pro seu coleguinha do lado. Aí ele disse: já disse que não, volta pra sua cama. E Samuel começou: ué, o que ele tá de brincadeira comigo? Ele tá querendo me assustar, né? Fazer uma brincadeira. Não. E na terceira vez que ele foi a Eli, ele falou: ah, agora entendi. Fala pro seu amiguinho: ah, agora entendi. Mais forte: ah, agora entendi. Ele falou: Samuel, volta e deita na sua cama. Se você ouvir essa voz te chamar de novo, o que é para fazer? Diga: eis-me aqui, Senhor. Então eu vou chamar vocês de novo e vocês vão fazer que nem Samuel, hein? Samuel, eis-me aqui, Senhor. E ele disse ali: fala, porque o teu servo está ouvindo. Glória a Jesus. Então, será que o nosso Deus só fazia essas coisas no passado? Essas maravilhas? Será que Deus era aquele que dava alegria só naquele tempo? Ou Ele dá alegria hoje pra gente? Glória a Jesus. Então, o mesmo Deus que operou na vida de Samuel, Ele pode operar na sua vida. A gente teve um congresso assim e as crianças ficaram: ai, Amanda, Deus não chamou meu nome ainda. E eles ficavam: quando é que Deus vai me chamar à noite? Né? Mas às vezes Deus não te chama. Você perde o sono, é o Senhor querendo conversar com você. Então nós vamos fazer aqui uma coisa. Da próxima vez que você perder o sono, você vai orar ao Senhor. Tá bom? Quem vai fazer isso? Você vai, os adultos também, adultos. Jesus quer pegar vocês. Deus tem tanta coisa. Por que Deus quer falar com você à noite? O que vocês acham? Crianças. Os ônibus estão bem lotados, irmão? O pastor fala que de noite, de madrugada, a fila é menor, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor disse: eu amo os que de madrugada me buscam. Glória a Deus. Primeiro porque é difícil. O Senhor sabe que você está cansado, que você estudou o dia inteiro. Glória a Jesus. O Senhor ajudou sua mãe a arrumar casa, mas Ele quer ver a tua fidelidade. Ele quer ver você levantar e falar: não, Deus, eu trabalhei tanto hoje. Eu farei a casa, Senhor, eu lavei a louça. Eu trabalhei, mas eu vou te encontrar, né? Porque os que não eram fiéis ao Senhor, engraçado, quando é um convite ruim, a gente aceita logo de cara, né? Ai, vamos ali numa festa, gente, mas é na hora do culto. Aí, muitas vezes a gente não vigia. Ai, eu vou pra festa de aniversário bem na hora do culto, né? Às vezes nem é da sua amiga, quando é de um parente, né? A gente fala: não vai, né? Combina com a Lívia, conversa com a Lívia que aí você pode ir. Amém, meninos? Mas às vezes vem convites para vocês. Se não veio ainda, vai vir. Acho que é mais a vida dos jovens, né? Vê uns convites aí que às vezes a gente nem vigia e já, ai, eu vou. Mas toma cuidado, né? Guarda os teus pés por onde você anda. Glória a Jesus. Porque a palavra diz, né? Quando entrares na casa do Senhor, né? Guarda os teus pés. E guarda os teus pés lá fora também, né? Porque muitas vezes o Senhor quer fazer algo sobrenatural na nossa vida, como na vida de Samuel.
Tanta coisa Deus tinha para falar. Por que Deus chamou Samuel à noite? Vocês leram a continuação da história? Deus queria falar algo sobre os filhos de Eli. Que os filhos de Eli estavam errados, que eles precisavam se consertar. O que Deus queria de Samuel? Usar Samuel. Então, às vezes você se intimida, eu sou tão pequenininho. Quem já pensou isso? Eu sou tão pequenininho, né? Tem outros maiores, mais grandões, assim, que nem esse irmão aqui, né? Que Deus quer usar. Não, é você pequenininho mesmo que o Senhor quer usar. Glória a Jesus. E Samuel, ele não olhou para o seu tamanho, né? Ele falou, eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia diz que ele foi grandemente usado pelo Senhor. O que ele fez? Ele alegrou o coração de Deus. Por que eu peguei Samuel? Porque não adianta, gente, você sendo pequenininho assim, criança, você pode agradar ao Senhor. Às vezes tem aquela desculpa, né? Ah, eu posso bagunçar um pouquinho, porque eu sou criança. A tia vai entender, né? Eu posso conversar um pouquinho no culto, porque criança pode. Os jovens que é feio ficar conversando no culto, né? Mas as crianças podem. Não. A Bíblia diz que Samuel, ele dava um exemplo em tudo. Quem sabe o que é exemplo? E? As crianças sabem o que é exemplo? Sabe? Exemplo. Né? Quando eu falo essa irmã é um exemplo. O que ela é? Ela fez tudo certinho, bonitinho, como o Senhor queria. E Samuel, a Bíblia diz que os filhos de Eli começaram a ficar com raiva de Samuel, porque ele era o exemplo em tudo. Deus falava, o Eli falava para ele, Samuel, vamos varrer o templo? Ele, com aquela alegria, né? Agora. E varria o templo. E ele cuidava das coisas do Senhor com tanto carinho, né? Se tinha uma florzinha assim meio tortinha, Samuel ia lá, arrumava. Ele passava o dia inteiro cuidando das coisas do Senhor. E assim, ele foi se destacando. O Senhor foi olhando para ele, né? Às vezes você acha que o Senhor não está olhando para você, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles que o temem, né? E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Então, por mais que você seja pequenininho, o Senhor está olhando para você. Arregar o olho aí do seu amiguinho, ó. Fala para ele, o Senhor está olhando para você. Maior, aquele olhão mesmo, o Senhor está olhando para você. Porque o olho do Senhor é aquele olho, né? É aquele olhão grande. Ele vê tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, né? E ele vê quando a gente pode alegrar o coração dele e não faz, né? Então assim, ele vê quando você faz uma coisa que não é muito legal. Quem sabe uma coisa que não é muito legal aos olhos do Senhor? Desobediência, o que mais? Desobediência e também faz coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, mentira, né? Fala mal dos irmãos, né? O Senhor, ele vai. Qual que é o nosso dever? É alegrar o Senhor, não é? Qual que é o nosso dever? Alegrar o Senhor. Mas será que todo tempo a gente faz isso? Ou será que tem momentos do nosso dia que a gente pisa na bola com Jesus? Então, eu quero que você feche seu olho agora. E você vai pensar: o que eu já fiz que eu entristeci o Senhor? Vai pensando aí. Pode ser hoje, pode ter sido semana passada. O que eu fiz para entristecer o Senhor? Você já sabe? Pensa. Será que foi uma lição de casa que você não quis fazer? Será que foi a mãe que você falou de qualquer jeito com ela, bateu a porta do quarto, pum! Eu sou bom do meu nariz, fechou a porta do quarto. Né? Essas coisas vão entristecer o coração do Senhor. Pode abrir o olho. Quem lembrou? Levanta a mão, eu não vou falar para vocês falarem não. Só levanta quem lembrou. Até os adultos. Quem lembrou de algo que você fez, que não deixou o Senhor muito feliz. Né? Então que você lembre e pense, Senhor, eu podia ter te alegrado. Né? Eu quero que você saia hoje daqui com esse pensamento. Porque o inimigo, a todo momento, ele vai jogar coisas para vocês e entristecerem o coração do Senhor. Uma oportunidade, né? Olha,
deixa um chocolate assim que não é seu, né? Pertinho dessas coisas, né? Ou deixa um estojo ali na sua carteira e não é seu, aí você pensa, não tem dono, né? Acho que eu vou levar. Né? Então, o Senhor me coloca essas coisinhas na nossa frente, né? Por quê? Porque Deus, houve uma pessoa na Bíblia chamada Jó. Vocês lembram de Jó? O Senhor, o inimigo queria testar ele. E chegou na presença de Deus e falou, quando ele ia falar alguma coisa, Deus falou para ele, viste meu servo Jó? Ou seja, Deus estava vendo já como é que Jó estava andando. Né? Como é seu nome, Lisa? Karina. Às vezes o inimigo já faz um monte de coisa, aí chega lá na fila do céu, já preparando aquelas coisas para Karina entristecer o coração do Senhor. Aí Deus já fala assim, viste minha serva Karina? Como ela está fazendo a minha obra? O Senhor está vendo. Então você não pode se intimidar com as coisas que o inimigo está colocando assim, né? Você tem que orar a Deus e falar, Senhor, tudo que não for de ti, né? Que o Senhor me dê entendimento, né? Porque se te oferecerem uma coisa, se teu amiguinho chega na escola, por exemplo, aí pegou um celular do amiguinho, que não é dele, né? Pegou o celular. Ai, Karina, leva pra você. Ó, achei. O que a Karina tem que fazer? Ela leva pra casa, ai, não é de ninguém. Ou ela dá pra professora, né? Ou alguém vai ligar, né? Então, o inimigo, ele coloca, e os jovens também, coloca coisas assim, pode não ser esse exemplo, mas eu tenho certeza que já aconteceu na vida de vocês. Um momento, vocês percebem que o inimigo preparou ali, e que você vai entristecer o coração do Senhor. Nesse momento, você tem a chance de fazer como Samuel. Samuel podia voltar e falar, eu vou dormir mais, né? Eu não vou ouvir a voz do Senhor, não. Mas Samuel, ele foi obediente aos mais velhos, porque ele era bem velhinho, né? Na história. Então ele falou, quando você ouvir essa voz, fala, eis-me aqui, né? E ele obedeceu Eli. Então ele foi sábio. Quando nós obedecemos os mais velhos, nós somos sábios e fazemos a vontade do Senhor. Então ele ouviu a voz do Senhor. Então, quando você, jovem, quando você que está aqui, estiver vendo uma situação, pensa, eu vou agradar ao Senhor. Eu vou alegrar a Deus. Eu não vou fazer isso não. Porque eu quero a alegria do Senhor. Né? E eu tive falando sobre esse assunto com as crianças lá na minha igreja. Eu sempre falava que a gente é como um copo. Né? O Senhor vai colocando. Aí tem aquele copo que está, esse aqui, tá como? Tá cheio ou tá vazio? Tá cheio. Tá cheio ou tá vazio? Um pouquinho para baixo da metade, né? Oh, glória a Deus. E esse aqui? Graças a Deus. Tá cheio? Tá cheio. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Então assim é quando nós alegramos o Senhor. Pensa que você é um copo. E a alegria do Senhor, a força é a água, né? Então você vai, é como você dando e recebendo. Você dá alegria, você alegra o Senhor. Aí você vai ter aquele sorrisinho assim. Então ele vem um pouquinho da força dele, uma gotinha. Aí você faz algo que alegra mais ao Senhor. Aí o sorriso do Senhor está assim. Faz o sorriso do Senhor assim. Sem mostrar o dente. Aí o que Deus faz? Leva mais um pouquinho, aí já está mais ou menos assim de força, ó, o copinho. Né? Mas se você fizer algo que agradar muito ao Senhor, aí o Senhor vai ficar assim. E aí o seu copo vai estar cheio. Eu falei para as crianças lá, você tem que dar um exemplo agora. Vai falando aí uma coisa boa que você pode alegrar ao Senhor. E pega isso todos os dias. Pronto. Aí eu já fiquei. Agora eu vou abaixar aqui. Estava assim. Muito fraquinho. Aí eu vou pra igreja todos os dias. Aí já fica assim. Aí Karina, o que eu faço? Tem um nome dessa na Karina. Eu oro.
Eu oro. Aí eu já começo com força. Aí no meio do caminho eu faço uma coisa ruim. O que eu faço, Gustavo? Desobedece. Aí o que eu faço? Não chega. Aí voltei para aquele mesmo lugar. Aí eu tento de novo. O que eu faço, Gustavo? Sou educado. Aí fica um pouquinho mais forte. Eu já estou ficando forte. Aí eu fiz na bola com Jesus. O que eu faço, jovens? Hã? O que eu fiz de errado? Menti, falei mal? Aí não chega de vez. É que não bexiga, ela vai. Alegra o Senhor, ela enche. Deixa o Senhor triste, ela. Se você se entristecer demais o Senhor, você vai fazer que nem aquela bexiga lá. Né? É um chato, murcho. Você precisa estar cheio. Um corpo cheio, uma bexiga cheia. Por quê? Qual que é mais bonito? Eu fazer essa festa com aquelas bexigas cheias? Ou com tudo murchinho assim? Cheias, não é? Depois se essas flores aqui tivessem tudo murchinha, ia estar bonito? Não. Então, busquem alegrar o Senhor. Vamos ler para terminar em 1 Crônicas, capítulo 16. Versículo 10. Eu espero que vocês lembrem sempre dessa bexiga, hein? No dia a dia de vocês. Ou pisei na bola de Jesus, né? No chão. Eu preciso de uma bexiga bem cheia. Vamos ler aqui. 1 Crônicas, está lá no comecinho. Depois de Samuel. Depois de Reis. Quando eu não sei, eu vou lá no comecinho e dou uma espiadinha. Pode fazer isso, gente. Dou uma espiadinha, sabe? Quem encontrou diz aleluia, aquele sorriso bem bonito. Cadê o sorriso? Tem gente que não encontrou ainda. Vamos lá? Crônicas 16, 10. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Depois a gente vai ler o 11, mas vamos só o 10 agora. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então a gente está vendo em várias passagens que quando a gente vier para a casa do Senhor, ou está buscando o Senhor em casa, como é que a gente tem que estar? Tem crianças? Estrela da manhã. Como é que a gente tem que estar? Estrela da manhã? Eu vou orar. Como é que eu tenho que orar? Eu tenho que orar assim? Ai, Jesus, estou cansada. Assim? Ai, Jesus, eu vou orar só 5 minutinhos que eu preciso dormir, Pai. Não é assim? Não. Você pensa, ai, eu vou falar com o Pai. Né? Eu vou. Vamos lá, gente. Eu vou. Fala para Jesus, vocês vão? Eu vou. Eu vou. Você tem que essa animação orar ao Senhor, né? Porque quando você vai orar pelo seu pai. Depois você ora assim: ai, Jesus, eu sou meu pai, Senhor. Ele está assim. Não, tem que falar: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso. Vai abençoar meu pai. Ora com fé, né? Não é assim desanimado, não. Porque Deus, Ele precisa que você alegre Ele não quer ficar triste com você, né? Então, fala aqui: o que mais que eu posso fazer para buscar o Senhor que vai alegrar a Deus? Oh, glória a Deus. Se eu louvar. Como é que eu tenho que louvar? Assim? Como é que é aquele hino que vocês cantaram aqui da força? Canta um pedacinho. Alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Agora vamos cantar isso aí com a bexiguinha murcha, vai. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Vocês acham que vai ser legal cantar assim? Não. Então, quando você estiver buscando ao Senhor, qualquer coisa que você fizer, orando, louvando, tem que ser com alegria. Deixa eu ver a sorrisão de vocês. Alegria. É, que lindo. Então, é assim, gente. Louvamos
fazer como aquele povo, né? Que fazia a obra do Senhor por obrigação, né? Saul teve uma vez que ele não quis esperar o profeta para fazer o sacrifício. Ele falou, eu vou fazer logo, porque o profeta está atrasado, né? Não, eu devia ter esperado o profeta. Então ele fez o sacrifício como deveria ser feito? Não, porque tinha que esperar o profeta, né? E às vezes a gente faz as coisas na pressa. Porque eu preciso terminar isso logo. Não faz da melhor forma possível, né? Qual é o melhor de eu fazer? Eu faço um bolo rápido, porque a minha amiga vai lá em casa, eu preciso fazer aquele bolo rápido, aí eu quebro o ovo, quebro um pedacinho da casca, eu falo, não tem problema não, porque minha amiga vai vir aqui, sai aquele bolo rápido, e aí assa, fica meio mole, porque tem que deixar o tempo certo no forno, né? Se deixar menos do que 30 minutos, o bolo vai ficar murcho, mole, né? Aí você vem com o garfinho lá, espeta o meio dele, se tiver mole, você deixa mais pouquinho, né? Então, vai ficar legal o meu bolo feito com pressa, assado com pressa. Minha amiga vai chegar aí, o bolo vai estar horrível, né? E com a casa do Senhor é assim também. A gente não pode querer fazer uma coisa de pressa, né? Tenho certeza que esse congresso, ele foi feito, né, devagarzinho e pensando, né? Porque se eu quisesse, que nem se eu quisesse cantar um louvor hoje, nem sair com o irmão aqui abençoado. Irmão, vamos cantar aquilo lá, hein? O irmão não sabe, eu também não sei, vamos cantar. Sabe que Jesus vai se alegrar? Né? Então, quando a gente ensaia bonitinho, quando a gente se prepara bonitinho para o Senhor, né? O Senhor se agrada. Então, vamos fazer a vontade do Senhor com mais alegria, né? Não fazer como muitos fizeram no passado, alguns, e não se destacaram, né? Por obrigação, com medo do Senhor. Pai, eu já ouvi isso. Eu tenho o dom do louvor. Eu vou louvar, senão o Senhor parte o raio na minha cabeça. É assim que eu tenho que pensar? Deus mandou falar aquele nome, eu vou falar só porque senão Deus vai impor enfermidade, assim. Ou será que eu tenho que falar? Eu vou louvar o Senhor porque eu amo o Senhor. Eu vou falar com aquele irmão porque eu amo aquele irmão e ele precisa ouvir a voz de Deus. É assim que nós temos que fazer a vontade do Senhor, né? Então vamos ler o 11 para a gente terminar. Olha o conselho de Deus. Eu vou ler uma vez, depois a gente lê junto. Não esquece daquilo lá, hein? Toda vez que a gente fala força, a gente faz? Aleluia! Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Agora vamos todo mundo junto? Buscai o Senhor e a sua força. De novo. Buscai o Senhor e a sua força. Buscar a sua face continuamente. Então a gente, além de alegrar o Senhor, né? Lembra da bexiga. Você tem que ser uma bexiga cheia da alegria do Senhor, né? Se você é que nem uma bexiga que você não amarra. Você está sem amarrar. Se entristecer o Senhor, sai um pouquinho do ar. Lembra disso, hein? Cuidado. Você tem que ficar bonito para Jesus. Então, o Senhor, além de a gente buscar alegria, como a gente buscou hoje, como vocês cantaram aqui, a gente tem que buscar a força. Mais forte, buscar a força. Porque cada vez que a gente vai alegrando o Senhor, Ele vai deixando a gente mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Mas a gente vai entristecendo o Senhor, a gente vai ficando fraquinho, né? Uma plantinha, murchinha, sem água. Então, que você possa sair daqui com isso no seu coração. Eu vou buscar a alegria, eu vou buscar a força. Mais forte, vou buscar a alegria, vou buscar a força. Mais forte, vou buscar a alegria e a força. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ver se vocês estão fortes. Quero ver a força agora, hein? De vocês. Bem? Glória a Jesus. Agora eu quero ver a força daquele jeito, hein? Vocês não vão orar. Pai, obrigada. Não, vocês vão orar com força. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela tua palavra. Pela tua palavra. Senhor.
agradecemos por tudo nessa noite. Amém. Cadê a força? Glória a Jesus, eu te agradeço a oportunidade. Que eu possa falar mais no coração de vocês. Amém? E continue nessa. Glória a Deus. Agora você sentar. Espere só mais um minutinho. Aqui está a irmã mandar a pequena lembrança do grupo de crianças da manhã. E a irmã tem nos honrado com a sua presença. E te agradeço pelo seu Jesus. Glória a Deus. Convite a nossa irmã Adriana, que a gente está louvando em nome do Senhor Jesus. Mas eu agora também para sentar os nossos pastores. Eu acho que segura a bateria. Só não Meu Deus, olha a bênção. Basta você.